Boa noite. Consum aprova programa de cotas na pós-graduação. Pandemia impacta estudos de vestibulandos. Primeira foto da comunidade trans da URGS é realizada. Tradicional foto dos negros e negras da URGS ocorre pelo 6º ano consecutivo. Prédio do Departamento de Artes Dramáticas corre risco de incêndio. Infraestrutura da universidade é inacessível para pessoas com deficiência. Hoje, no Jornal do Camp. O Conselho Universitário da URGS aprovou por unanimidade de cotas na pós-graduação. A política passa a valer em todos os cursos de especialização, mestrado e doutorado. A URGS foi uma das universidades pioneiras no país a aderir à política de cotas na graduação. E agora, ela avança um passo na política de inclusão ao aprovar a Resolução número 15/2023, que determina a implementação do Programa de Ações Afirmativas nos cursos de mestrado, doutorado, pesquisa e extensão. Com a aprovação, 30% das vagas de pós-graduação ficam destinadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, travestis e transexuais, refugiados, pessoas com visto humanitário e imigrantes em situação de vulnerabilidade social. Após a aplicação da resolução, ela passa a valer em todos os cursos a partir do dia 13. A Associação de Pós-Graduandos da URGS, a APG, é a entidade que ficará responsável pelo monitoramento da aplicação da política de inclusão e ainda terá participação na equipe de verificação dos documentos dos estudantes aprovados pelo sistema de cotas. Conseguiu garantir a aplicação das cotas também nas pós-graduação lato sensu, nas especializações. Além disso, também a representação discente na comissão que vai verificar os documentos dos estudantes cotistas, que até então não estava previsto, por mais que tenha sido fruto desse debate prévio. Então, é assim e sempre é muito importante sentir que tem esse coletivo atrás. Então, a Associação de Pós-Graduandos, não só eu, mas todas as pessoas envolvidas estão se disponibilizando a cada passo também, junto com os representantes dos diversos PPGs, e esse apoio coletivo faz muita diferença na hora de estar num espaço como um conselho. De acordo com o levantamento realizado pela Liga de Ciência Preta Brasileira, em 2020, dentre os alunos de pós-graduação, 2,7% são pretos, 12,7% são pardos e 2% são amarelos. Menos de 0,5% é indígena e 82,7% são brancos. A análise foi realizada a partir de dados da plataforma Lattes, serviço de CNPq, que reúne informações curriculares, grupos de pesquisa e instituições das áreas de ciência e tecnologia. Alguns cursos de pós-graduação já vinham aplicando por iniciativa própria políticas de cotas em seus processos seletivos. Mariana Pereira, pós-graduando em psicologia, nos conta um pouquinho sobre a sua experiência. A política, ela já existia em alguns cursos, A psicologia social já tinha, a administração já tinha, eu tive nessa conquista também em 2017, quando eu estive na comissão, história, sociologia, alguns cursos já tinham, mas era uma forma muito autônoma. A URGS trazendo isso de forma institucional é muito importante, porque vai trazer um incentivo para quem está na graduação se inscrever de fato. Mas quando eu me inscrevi, quando eu estava na graduação, eu tive já o incentivo de professores, de participar também dos movimentos, de fazer essa luta. Então eu já sabia que eu queria entrar na pós-graduação, mas de fato ela acaba sendo um espaço exclusivo para algumas pessoas. Tamires Filgueira, coordenadora geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS, o NEAB, foi uma das lideranças que encabeçou a campanha de cotas na pós-graduação. Ela conta ser uma grande conquista, mas afirma que agora o próximo passo é garantir assistência estudantil para esses estudantes cotistas que ingressaram na universidade. Então, a aprovação das cotas na pós-graduação ela foi muito importante, mas a gente tem que colocar uma questão aqui que ela é fundamental para que a gente garanta o acesso desses estudantes, que é a permanência. Não adianta a gente garantir só o acesso e não garantir que esses estudantes tenham condições de permanecer por todo esse período dentro da universidade, para poder ter aí o seu
diploma, né, de mestrado, de doutorado. Movimento estudantil e sindical protestam em frente à FACED pela Casa do Estudante no campus Litoral Norte. Nesta segunda-feira, entidades estudantis e sindicais protestaram em frente à Faculdade de Educação, no campus Centro, reivindicando uma Casa do Estudante no campus Litoral Norte. Enquanto o ato ocorria, estudantes ocupavam a antiga colônia de férias, em Tramandaí. O prédio foi desativado e iria ser destinado à Pró-Reitoria de Inovação e Desenvolvimento. As entidades estudantis e sindicais reivindicam que o edifício vago seja transformado em uma moradia estudantil para alunos do litoral. Na última terça-feira, dia 7, ocorreu a seletiva do time de handebol da URGS no ginásio principal da ECFID. Contando com a participação de mais de 60 candidatos, o processo seletivo foi o maior até agora. Os resultados serão divulgados na semana que vem nas redes sociais do time. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aprovado em 2015, visando a inclusão social e o direito à cidadania de todas as pessoas com deficiência. Hoje em dia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os direitos desse grupo ainda não são plenamente respeitados. O artigo 16 do capítulo 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece o direito de acesso a todo e qualquer espaço do ambiente de ensino. A lei busca garantir a formação de pessoas com deficiência, que representam menos de 1% dos alunos do ensino superior. A escadaria do terminal de ônibus é a principal forma de acesso ao Bloco 2 do Campus do Vale. Aqui ocorrem aulas de cursos como História, Letras e Física. Uma rampa específica para pessoas com deficiência já foi prometida, porém nunca foi realizada. Até hoje, pessoas com mobilidade reduzida em cadeiras de roda precisam dar a volta até a entrada do estacionamento. Além da dificuldade de acesso nos campi da universidade, muitos dos pisos táteis estão quebrados. Não existem mapas táteis para a orientação de pessoas cegas ou com baixa visão, e muitos prédios sequer têm entradas adequadas para cadeiras de rodas. O Núcleo Incluir é o departamento da instituição responsável por desenvolver estratégias de inclusão e permanência de pessoas com deficiência na universidade. Além de atender alunos, técnicos administrativos e docentes, trabalha em parceria com outros setores da URGS, buscando implantar alternativas acessíveis. E esse é um grande desafio, essa acessibilidade arquitetônica, né? Que realmente acaba causando uma série de problemas, né? Inclusive problemas sérios, assim, de ter que trocar de sala, porque não tem, né, acessibilidade no outro andar, tem que mover essa sala de aula para o térreo, e por vezes o professor não quer mudar, né? Já aconteceu. Então, um outro grande desafio, para além da acessibilidade arquitetônica, é a questão da barreira atitudinal, né? Então, talvez esse seja o maior desafio, a quebra de barreira atitudinal, porque, por vezes, é a que impede que as outras barreiras sejam vencidas, né? Barreiras arquitetônicas são comuns na URGS. A Casa Estudantil do Campus Centro não possui uma rampa de acesso. O restaurante universitário do mesmo campus também tem áreas inacessíveis para cadeirantes. A situação se repete no Diretório Central dos Estudantes, onde a única forma de acesso é uma escadaria estreita. Antônio Silva é um jornalista e pesquisador que usa cadeira de rodas. Seu trabalho como comunicador é focado na conscientização sobre a importância da acessibilidade. Ele ensina como quebrar barreiras atitudinais e garantir um ambiente verdadeiramente inclusivo. O que a universidade ganha com isso, porque o ganho social ele é muito bom, porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala especificamente de pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência são diretamente beneficiadas, mas uma pessoa idosa também uma gestante também né? Uma pessoa com mobilidade reduzida também uma pessoa com uma limitação temporária também uma pessoa tropeçou, caiu, quebrou o pé. Ela vai continuar indo nas aulas, se o ambiente for acessível, show de bola, vai ser mais fácil para ela, vai propiciar que ela se recupere melhor. Então, esse processo ele precisa ficar claro para as pessoas. Isso só fica claro de uma maneira: conhecimento. A comunidade trans da URGS realiza a primeira foto coletiva em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. Nesta sexta-feira, o CABAN, diretório acadêmico dos cursos de informação, organizou a primeira foto da comunidade transexual da URGS. O evento aconteceu às 12 horas no vão da reitoria, celebrando o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é comemorado neste domingo. Antes da foto, o momento para falas foi aberto, onde alunos e alunas denunciaram as inúmeras agressões que a comunidade trans enfrenta diariamente. A seguir, a pandemia impacta estudos de vestibulandos. Tradicional foto dos negros e negras da URGS ocorre pelo 6º ano consecutivo.
Prédio do Departamento de Artes Dramáticas sofre risco de incêndio. A seguir, no Jornal Camp. Boa noite. Semana passada, o Departamento de Artes Dramáticas da URGS sofreu um princípio de incêndio. O Centro Acadêmico Dionísio fez uma denúncia ao DCE sobre a precariedade da infraestrutura do Instituto de Artes. O princípio de incêndio aconteceu na Sala Luiz de Azevedo. Havia um canto do palco onde os alunos no inverno se sentavam porque era um pouco mais quente do que o restante da sala. O piso era aquecido devido a problemas na fiação elétrica. A fiação elétrica era antiga e estava desgastada e causou uma fumaça que alarmou os estudantes. Há anos, a reitoria da URGS mantém o Instituto de Artes em situação precária em relação à infraestrutura, tendo um histórico de surtos de escorpiões, infestação de sarnas e pulgas, morcegos e pombas, além da elétrica defasada com risco de inundações em dias de chuva. De acordo com a direção, essas obras estão há 7 anos para serem realizadas. A previsão é de que durem o semestre inteiro, por volta de 5 meses. Elas estão orçadas em quase R$800 mil. O que a gente observa agora é que ela certamente vai durar muito mais do que isso. É uma obra que está sendo levada adiante por um número muito pequeno de profissionais, assim, pessoas que estão trabalhando na obra. Então é possível que isso se prolongue muito mais do que os 5 meses. A ideia é que a obra começasse de cima para baixo, aqui no 9º andar, e fosse indo para o 8º, 7º, progressivamente. Só que já nas primeiras semanas já se teve uma mudança nessa previsão, então ainda está relativamente incerto a duração que vai ter essa obra. Enquanto as obras estão em andamento, as aulas que seriam no Instituto foram realocadas para outros campos da universidade, Campus Centro e Saúde. A maioria das aulas foram passadas para o Ateliê Livre, que é um ateliê da prefeitura que fica próximo à Avenida Ipiranga. Com atividades culturais, atos e movimentos, os estudantes estão reivindicando o antigo prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, localizado no Campus Centro, que por um acordo histórico garante parte do espaço físico ao Instituto de Artes. Essa questão da realocação do espaço gera com que, por exemplo, pessoas que dependem do RU não consigam ter acesso fácil a ele, pessoas que trabalham no centro tenham dificuldade no seu deslocamento, pessoas que moram longe não tenham um acesso de ônibus tão facilitado quanto é no Campus Centro. Portanto, a gente travou ali uma batalha para conseguir salas que fossem na URGS Centro, em vez de ser nesse lugar mais longe, mas são salas que não são tão preparadas quanto seriam no IASA. Dá um sentimento de revolta, porque a gente percebe o quanto uns cursos são mais valorizados do que outros dentro da faculdade, porque, por exemplo, o Instituto de Artes não tem o prédio tá caindo, enquanto o curso de medicina tem praticamente um loft em seu diretório acadêmico, tem cama, tem TV smart, tem várias coisas. O Instituto de Artes não tem nenhum diretório acadêmico para os estudantes ficarem. Enfim, isso... tem a questão também até de ar-condicionado. Quando eu tive aulas no Instituto de Artes, foi em dezembro, né? Nas primeiras semanas, que, nossa, a gente passou um calorão, eu não conseguia nem prestar atenção na aula direito, e a professora usa máscara também, tava suando, sabe? Tipo, é horrível essa situação. Então, como centro acadêmico, se busca não perder esse vínculo dos estudantes com o espaço que é por direito dos estudantes, é um espaço, um patrimônio que nos pertence enquanto estudantes, e também pertence a toda a comunidade acadêmica, também as pessoas que trabalham no prédio. Também na terça-feira, dia 7, a FASUBRA Sindical, representante dos servidores técnico-administrativos da universidade, esteve junto com demais entidades sindicais, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o lançamento da Mesa Nacional de Negociação Permanente.
O evento contou com a presença de 8 ministros de Estado. No evento, a ministra Esther Dweck anunciou a suspensão do decreto que retirava os aposentados da folha de pagamento das universidades. Também foi anunciado que a mesa de negociação começará antes mesmo do Carnaval, para que o reajuste salarial possa ser debatido o mais rapidamente possível. Com pesar, a URGS anuncia o falecimento do técnico administrativo Marcelo Cavalcante da Silveira, ocorrido nesta quinta-feira, dia 9. Servidor da URGS desde 1989, Marcelo trabalhou muitos anos no planetário José Batista Pereira e atualmente estava no Museu da URGS. As cerimônias fúnebres ocorrem em São Paulo, onde Marcelo se encontrava visitando familiares. A URGS se solidariza com amigos, familiares e colegas do Marcelo. É realizada pelo 6º ano consecutivo a tradicional foto dos negros e negras da URGS. Para celebrar o mês do Novembro Negro, a comunidade acadêmica se reuniu em frente à reitoria para realizar a foto anual dos negros e negras da URGS. A concentração teve início por volta do meio-dia da última quarta-feira. Alunos do Colégio Aplicação também marcaram presença no espaço. Acontece nesse final de semana o vestibular da URGS de 2023. São quase 22 mil candidatos, disputando por 4.008 vagas na universidade. Muitos deles são estudantes que cursaram parte do ensino médio na pandemia. Esta é a segunda edição do vestibular URGS após a pandemia de Covid-19. Em 2021, o ingresso na universidade foi exclusivamente pela nota do Enem e de processos seletivos anteriores. Apesar do retorno ao formato presencial no ano passado, as consequências das aulas remotas ainda assombram muitos estudantes que cursaram o ensino médio durante o isolamento social. Afetou bastante a pandemia, por causa que, em vez da gente tirar as dúvidas com os professores, a gente foi pegando a resposta do Google. Então, praticamente nenhuma dúvida foi tirada e a gente teve que se virar em relação a isso. E muito tempo a gente ficou só fazendo atividade sem ter aula, porque alunos não tinham acesso a notebooks. Então a gente não conseguia, nem acesso à internet eles tinham. Então muito tempo foi só atividades que eles mandavam. A pandemia acelerou a queda na quantidade de inscrições para o vestibular, que já vinha acontecendo desde 2014. No ano passado, o número de candidatos foi de apenas 15.235, o menor desde que a Copérsia começou a divulgar as estatísticas em 1997. Com a volta do ensino presencial e a diminuição das medidas de isolamento, as candidaturas aumentaram em cerca de 44% neste ano, mas ainda não alcançaram as marcas de antes da Covid. Para auxiliar os estudantes, existem os cursos pré-vestibulares populares, iniciativas gratuitas destinadas a estudantes de baixa renda. Como o curso Quilomba, no bairro Lomba do Pinheiro. Bom, pessoal, o Quilomba foi uma iniciativa popular do movimento comunitário do Conselho Popular da Lomba, que agrega várias entidades aqui, associação de moradores, clube de mães, times de futebol, escolas de samba. Então a gente pegou as forças vivas da região e tivemos um olhar mais atencioso, mais generoso, mais preocupado com uma parcela importante da nossa comunidade, que é a juventude. A nossa região é uma das regiões mais pobres da cidade, né? Com a renda per capita mais baixa, uma das mais baixas da cidade, com a escolarização dos chefes de família também mais baixas da cidade. E a gente acredita que a universidade é um direito de toda a juventude. Nós precisamos ainda de professores voluntários, de pessoas que queiram se somar a esse trabalho. O nosso alunado, a nossa juventude da periferia, 2020 e 2021, também estavam excluídos digitalmente. Não possuíam dispositivos móveis, internet em casa. Muitos tiveram que vender os seus celulares para comprar comida para a família. O que a gente fez o ano passado, em especial, em função da pandemia, né, todas as lacunas de aprendizagem que os estudantes tiveram, né? A gente procurou dar aulas no sentido de resgatar aqueles ensinamentos lá do primeiro ano do ensino médio, que é a base, né? Do segundo, inclusive retrocedemos até para o ensino fundamental, né, que é basilar para os conhecimentos de ensino médio. Tivemos todo um cuidado com o acolhimento, fornecimento de lanche para os nossos alunos. Enfim, a gente, né, andou junto com eles, de mãos dadas, né?
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também oferece seus próprios cursinhos populares, organizados como projetos de extensão da faculdade, como o PEAC, o Projeto Educacional Alternativa Cidadã, que Laura cursou em 2020. Não tem como fazer uma prova de vestibular só com conhecimento do ensino médio, né, das escolas, então foi por isso que eu procurei o cursinho, e então eu aprendi muito. Nossa, coisas que eu nunca tinha visto no ensino médio eu aprendi lá, então ele foi essencial, assim, para minha bagagem de conhecimento para conseguir realizar as provas, né. Além das aulas, o curso disponibilizou auxílio psicológico gratuito durante a pandemia. Eu acho que quando a gente está nesse período de estudos, né, principalmente com o objetivo de entrar na universidade, o essencial é estar com o emocional bem equilibrado, porque demanda muito de ti, né, esse nervosismo, essa ansiedade para que tudo ocorra certo. Então, dentro de um cursinho popular, eles nunca deixaram isso de lado, sempre ressaltando a importância disso. Você pode conferir a lista de cursinhos populares apoiados pela URGS acessando o QR Code abaixo. Essa foi a edição do Jornal Camp de hoje. Eu sou Ana Luísa Plá. E eu sou Júlia Victória. Boa noite. Boa noite.